secundárias, essas vão desenvolver devido a um outro problema. O mais importante deles e o mais comum é a trombose venosa profunda. Ocorre uma oclusão do sistema venoso profundo e esse sangue, então, é desviado para o sistema venoso superficial, causando a dilatação dessas veias. Muitas vezes, após a resolução também da trombose venosa profunda, no processo de reabsorção daquele coágulo, vai ocorrer um processo inflamatório ali e lesão das válvulas. Então, o paciente vai apresentar um quadro de insuficiência venosa crônica devido à lesão das válvulas do sistema venoso profundo. Isso aí vai desencadear varizes no sistema superficial. Outra causa importante seriam as fístulas arteriovenosas, que podem ser congênita ou adquirida. As adquiridas normalmente causadas por traumatismo. Como é feito o diagnóstico das varizes? O diagnóstico clínico inicial é feito analisando os sinais e sintomas do paciente. Então, como sinais principais, a gente vai observar essas veias dilatadas, tortuosas, nos membros inferiores, normalmente acompanhado de algum grau de insuficiência venosa, edema, etc. O que normalmente leva o paciente a se preocupar com as pernas e com as varizes é a estética. Normalmente o paciente vai procurar o médico porque está preocupado com a aparência das pernas, principalmente as mulheres. E isso é bom, porque essa é uma maneira que a gente tem de ter esse primeiro contato com o paciente, orientar o paciente e muitas vezes conseguir prevenir uma complicação ou um agravamento dessa doença venosa. Os sintomas mais comuns vão ser a dor, peso nas pernas. A dor normalmente não é uma dor intensa, a não ser que o paciente tenha alguma complicação, como uma flebite. Se ele não tiver flebite, a dor é uma dor mais assim, é um peso nas pernas, um cansaço, o edema, ele vai sentir as pernas pesadas. Alguns pacientes vão ter cãibras, relatam cãibras, etc. Pode passar um pouco. Aqui a gente pode ver aqui essa ilustração, paciente com varizes, ele sente como se ele estivesse arrastando aqui uma bola de ferro pendurada nas pernas. E aqui a mocinha olhando para as pernas e vendo que as pernas dela cheias de veias, está parecendo mais um mapa rodoviário. Próximo. E exames subsidiários. Hoje em dia, o exame mais utilizado, o Gold Standard, padrão ouro, para o diagnóstico e para o pré-operatório, para o planejamento pré-operatório das varizes, é o duplex scan. Não se admite mais operar um paciente de varizes sem fazer um estudo de duplex scan. É um exame não invasivo que nos dará a condição de avaliarmos a forma, a gente tem a imagem do vaso, nós podemos saber se está tendo fluxo nesse vaso, se está havendo refluxo, qual a direção desse fluxo e qual a quantidade desse refluxo. Então, ele é muito importante no planejamento pré-operatório. A flebografia já foi considerada padrão ouro no estudo das doenças venosas por muitos anos. Ela foi o padrão ouro. Atualmente, ela está reservada para casos especiais. Qual que é o problema da arteriografia? É um exame invasivo, que tem seus riscos, é incômodo, difícil de ser realizado. Então, ele fica hoje reservado para estudos de malformações venosas ou naqueles casos em que o duplex scan não foi esclarecedor. Eu gostaria de mencionar uma coisa que não foi mencionada. O duplex scan só tem um defeito, ele é examinador dependente. Então, se o médico que está realizando o duplex scan não tem uma experiência boa, não sabe fazer o exame da maneira correta, ele não será um exame bom. Então, tem que haver uma confiança do cirurgião com o médico que faz o duplex scan. Ou então, o próprio cirurgião faz o seu duplex scan. Quais são as complicações mais frequentes das varizes?
Uma muito comum é o eczema diastase. Como eu disse, o paciente apresenta aquela área avermelhada, quente, com prurido. A tromboflebite, que nada mais é do que a trombose das veias superficiais, do sistema superficial. A hemorragia, quando o paciente, sem querer, esbarra aquela veia dilatada, tortuosa, de parede fraca, ela rompe e pode haver uma hemorragia vultuosa. Eu já atendi uma vez no pronto-socorro uma paciente que teve uma varicorragia e morreu, chegou morta no pronto-socorro, por hemorragia. E a úlcera varicosa, que tem uma grande importância socioeconômica. Tem muito trabalhador encostado na Previdência Social por causa de uma úlcera varicosa. Próximo. Como nós tratamos essas complicações? O eczema, nós tratamos com repouso, com os membros inferiores elevados, utilizamos corticoides, que podem ser tópicos ou, em alguns casos, sistêmicos mesmo, oral. A tromboflebite, se ela for uma tromboflebite localizada, ela pode ser tratada só com anti-inflamatórios e cremes heparinoides, que estimulam a absorção do coágulo. Mas se for uma flebite extensa, se houver risco dessa flebite estender e chegar até o sistema venoso profundo, levando a uma trombose venosa profunda, teria indicação da utilização de heparina. E a mais fácil de ser utilizada é a heparina de baixo peso molecular, porque o paciente não precisa ser internado. Isso aí pode ser feito a nível ambulatorial e com uma dose fixa de heparina, 1 mg por quilo de peso no caso da enoxaparina. E não há necessidade de fazer exames laboratoriais frequentes, é só o controle das plaquetas. Porque, como vocês devem saber, a heparina pode induzir uma trombocitopenia, quer dizer, uma queda no número de plaquetas. E todo paciente fazendo uso de heparina, seja ela de baixo peso molecular ou não fracionada, tem que ter um exame de plaquetas feito pelo menos de 3 em 3 dias, para vigiar a possibilidade de trombocitopenia. E o sangramento também com repouso, elevar os membros, e o faixamento compressivo. Na grande maioria das vezes, não há necessidade de sutura, de nenhuma cirurgia às pressas para tentar controlar esse sangramento, não. É só mesmo compressão, elevar o membro e enfaixar depois o paciente que resolve. Próximo. Agora, voltando ao tratamento das varizes propriamente dita. Normalmente, a primeira coisa que a gente faz é orientar bem o paciente e tomar algumas medidas profiláticas. Orientá-lo para, sempre que possível, colocar as pernas para cima, evitar ficar muito em pé, muito sentado. Mostrar, porque o paciente normalmente, quando ele procura um cirurgião vascular, um angiologista com problema de varizes, ele acha que ele tem má circulação, que ele vai perder a perna, ele tem uma tia que foi operada de algum problema vascular na perna e acabou tendo a perna amputada, e o paciente tem muito medo disso. Então, também a função do médico orientá-lo, explicar o que é o problema venoso, que é diferente do problema arterial, que esse risco de amputação é um risco praticamente inexistente no caso de varizes. Orientar como ele deve, orientar também que varizes não é uma doença que tem cura, é uma doença progressiva. Quer dizer, mesmo você fazendo cirurgia, há uma grande possibilidade de recidiva. O paciente tem que estar bem informado disso tudo, para ele poder aderir ao tratamento e entender o problema dele. Nós temos também medicamentos, nós vamos falar rapidamente, meias elásticas, que é muito importante, e depois a escleroterapia, o laser e a cirurgia.